Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Conor finalmente falou sobre a derrota no UFC 329, marcando sua primeira aparição pública após o confronto contra Max Holloway. O momento aconteceu justamente no dia do seu aniversário de 38 anos, quando o ex-campeão decidiu quebrar o silêncio e enviar uma mensagem aos seus fãs. Depois de uma longa espera, muitos estavam atentos para ouvir as primeiras palavras de Conor após o resultado negativo. No entanto, em vez de fazer uma análise detalhada da luta ou comentar sobre os momentos difíceis do combate, ele apareceu de forma breve e deixou uma mensagem de confiança para o futuro. Durante a celebração do seu aniversário, Conor recebeu mensagens de apoio e aproveitou a oportunidade para transmitir uma energia positiva. Ele afirmou que a história ainda não acabou e garantiu que pretende retornar novamente ao octógono. A frase que mais chamou atenção foi sua promessa simples e direta: "Nós vamos voltar." Essas palavras rapidamente começaram a circular entre os fãs, que interpretaram a declaração como um sinal de que Conor ainda acredita em uma nova fase na sua carreira. A derrota para Max Holloway no UFC 329 representou um momento complicado, mas Conor mostrou que continua focado em seguir em frente. Mesmo sem revelar seus próximos passos, sua mensagem deixou claro que ele não pretende abandonar a competição. Ao finalizar sua declaração, Conor fez uma oração tradicional, mostrando um lado mais pessoal e emocional diante desse novo capítulo. Para muitos fãs, o momento foi uma demonstração de que, apesar dos obstáculos, ele continua determinado a buscar uma nova oportunidade dentro do esporte. Agora, a atenção permanece voltada para os próximos movimentos de Conor. Depois de uma carreira marcada por grandes vitórias, momentos históricos e muita pressão, ele parece estar preparando seu próximo retorno. A comunidade do MMA segue acompanhando cada detalhe, porque quando se trata de Conor, qualquer pequena declaração pode gerar enorme repercussão. Sua promessa de voltar reacendeu a expectativa dos fãs que ainda querem ver mais um capítulo dessa trajetória dentro do UFC. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett voltou a chamar a atenção dos fãs do MMA com seu estilo único antes de mais uma grande luta no UFC 329. Em um vlog divulgado antes do evento, Paddy apareceu nos bastidores aproveitando um momento tranquilo enquanto comia Nutella poucas horas antes de entrar no octógono. A cena rapidamente viralizou, principalmente porque Paddy sempre ficou conhecido pelo seu grande apetite e pela forma descontraída como encara a preparação para as lutas. Enquanto muitos atletas seguem rotinas extremamente rígidas antes dos combates, Paddy mostrou novamente sua personalidade diferente e deixou claro que mantém sua confiança mesmo antes dos maiores desafios. Durante o mesmo vlog, Paddy também teve um encontro com Dana White, presidente do UFC. Na conversa, ele revelou que estava disposto a substituir Conor em uma luta contra Max Holloway caso fosse necessário após a lesão do ex-campeão. Paddy demonstrou muita confiança e afirmou que está pronto para aceitar esse grande desafio. Dana White, por outro lado, reconheceu o desempenho do lutador e parabenizou Paddy pelo momento especial que estava vivendo. O presidente do UFC destacou que Paddy conseguiu entregar uma apresentação impressionante e que seu desempenho foi exatamente aquilo que ele havia prometido. A conversa mostrou a relação positiva entre os dois e o respeito que Paddy conquistou dentro da organização. Além disso, o treinador de Paddy revelou um detalhe importante sobre a mentalidade do lutador. Segundo ele, a derrota para Justin Gaethje afetou um pouco a confiança de Paddy, especialmente por acontecer em um momento de grande expectativa. Porém, tudo mudou depois que Justin enfrentou Ilya. Ao ver como Justin conseguiu lidar com aquele desafio, Paddy recuperou novamente sua confiança e voltou a acreditar no próprio potencial. O treinador explicou que uma derrota em uma disputa importante sempre deixa marcas, mas grandes atletas conseguem se reconstruir mentalmente. Paddy conseguiu superar esse momento difícil e voltou ainda mais motivado para provar seu valor dentro do UFC. Com sua personalidade carismática, confiança elevada e uma mentalidade renovada, Paddy continua sendo um dos nomes mais comentados pelos fãs do MMA. Vamos passar para outras notícias. Sean Strickland decidiu comentar sobre a polêmica derrota de Conor contra Max Holloway no UFC 329. E como sempre, suas declarações rapidamente chamaram a atenção dos fãs do MMA. Após o fim inesperado do combate, Sean falou sobre a grave lesão no joelho sofrida por Conor e apresentou sua própria visão sobre o que pode ter acontecido.
Conhecido por suas opiniões diretas e muitas vezes controversas, Sun rejeitou algumas teorias que circulavam nas redes sociais. Segundo ele, não faria sentido acreditar que Conor entrou no octógono já sabendo que estava lesionado. Na visão de Sun, um lutador experiente dificilmente tentaria um movimento explosivo e arriscado, como um chute giratório com troca de base, se tivesse consciência de que sua perna não estava em perfeitas condições. Em vez disso, Sun levantou outra possibilidade e falou sobre o impacto de possíveis usos prolongados de substâncias para aumento de desempenho. Ele deixou claro que não estava fazendo uma acusação direta contra Conor, mas sugeriu que a grande transformação física do lutador durante o período afastado das competições poderia ter influenciado. Sun explicou que, pela sua experiência no esporte, muitos atletas que passaram por longos períodos utilizando certos recursos acabaram desenvolvendo problemas físicos ao longo do tempo. Segundo ele, essas mudanças podem ajudar no ganho de massa muscular, mas também podem afetar a resistência natural do corpo. Na opinião de Sun, a lesão de Conor não aconteceu simplesmente por acaso. Ele acredita que o corpo de um atleta pode carregar consequências depois de anos de grande exigência física e mudanças extremas. As declarações rapidamente dividiram opiniões entre os fãs. Enquanto alguns concordaram com a análise de Sun, outros defenderam Conor e lembraram de toda a trajetória do ex-campeão dentro do esporte. Independentemente da opinião de cada lado, o comentário de Sun mais uma vez gerou grande repercussão no mundo do MMA. Conhecido por falar sem medo, ele continua sendo uma das personalidades mais discutidas da organização, dentro e fora do octógono. Vamos passar para outras notícias. Jorge Masvidal compartilhou sua opinião sobre o confronto entre Kamaru Usman e Du Plessis no UFC Oklahoma City e acredita que o ex-campeão pode surpreender muitas pessoas dentro do octógono. Mesmo entrando como azarão nas apostas, Usman possui uma grande oportunidade de conquistar uma vitória importante. Segundo Jorge, existe um caminho claro para Usman conseguir controlar a luta. Usar seu wrestling de alto nível e pressionar Du Plessis da mesma forma que Khamzat conseguiu fazer contra o lutador sul-africano. Jorge explicou que, caso Du Plessis não tenha feito grandes ajustes depois daquele confronto, Usman poderia ter uma noite muito mais fácil do que muitos imaginam. Para ele, a estratégia seria simples, mas extremamente eficiente. Controlar a distância, usar golpes no corpo, encontrar o momento certo para entrar e levar a luta para o chão. Na visão de Jorge, o principal ponto de interrogação está na evolução de Du Plessis no grappling. Se o campeão conseguiu corrigir essas falhas, a situação muda completamente, porque ele possui características físicas impressionantes para a categoria. Jorge destacou que Du Plessis tem grande poder de nocaute, é naturalmente maior e apresenta uma evolução muito forte na luta em pé. Para ele, o jogo de trocação do campeão está em um nível superior e pode causar grandes problemas para qualquer adversário. Por outro lado, Jorge ressaltou que Usman continua sendo um dos atletas mais inteligentes dentro do cage. Sua experiência, leitura de luta e capacidade de adaptação fazem dele um adversário extremamente perigoso. Segundo Jorge, o QI de luta de Usman está entre os melhores do esporte, e isso pode ser um fator decisivo durante o combate. Mesmo enfrentando um atleta mais jovem e fisicamente maior, Usman tem ferramentas suficientes para transformar a luta em um verdadeiro desafio. No final, Jorge acredita que tudo dependerá da evolução de Du Plessis na defesa de quedas e no grappling. Caso essas áreas continuem sendo uma fraqueza, Usman pode aproveitar essa oportunidade e dominar completamente o confronto. Vamos passar para outras notícias. Khabib continua sendo uma das maiores referências da história do MMA, mesmo anos depois de anunciar sua aposentadoria. Longe das competições, ele agora dedica seu tempo a transmitir conhecimento como treinador, dando grandes atletas como Islam e seu primo Umar. Conhecido mundialmente por seu estilo dominante, Khabib construiu sua carreira através de um wrestling extremamente eficiente e uma pressão constante no grappling. Dentro do octógono, poucos conseguiram encontrar respostas para seu controle no chão e sua capacidade de impor seu ritmo durante os combates. Porém, mesmo após deixar a competição profissional, Khabib acredita que suas habilidades continuaram evoluindo. Em uma recente participação no programa Small Talk, o ex-campeão revelou uma opinião que surpreendeu muitos fãs. Segundo Khabib,
Muitas pessoas acreditam que seu auge aconteceu entre 2018 e 2020, período em que conquistou grandes vitórias e encerrou sua carreira invicto. Mas, para ele, aquele momento ainda não representava seu verdadeiro potencial. Khabib explicou que se aposentou aos 32 anos e acredita que ainda estava em fase de evolução como lutador. De acordo com suas próprias palavras, seu grappling melhorou de forma enorme nos últimos anos, e hoje ele se considera um atleta muito mais completo do que era no final da carreira. Ao assistir suas antigas lutas, Khabib afirmou que agora consegue perceber detalhes e erros técnicos que antes não notava. Enquanto muitos fãs observam aqueles combates e enxergam um nível impressionante de domínio, ele acredita que poderia ter feito ainda melhor. Para Khabib, o nível apresentado naquela época não era o limite máximo das suas capacidades. Ele afirmou que seu jogo de grappling atualmente está em um patamar muito mais alto. Além disso, Khabib destacou que pessoas que treinaram com ele tanto em 2020 quanto atualmente também perceberam essa evolução. A experiência acumulada, o estudo constante e o trabalho como treinador ajudaram a desenvolver ainda mais sua compreensão do esporte. Mesmo aposentado, Khabib continua mostrando que sua mentalidade de campeão permanece intacta. Sua busca por evolução nunca parou, e isso explica por que ele segue sendo considerado uma das maiores mentes do MMA moderno. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman deixou claro que não está subestimando as habilidades de wrestling de Du Plessis antes do confronto entre os dois. Em uma entrevista para o UFC na Paramount Plus, Usman explicou que muitas pessoas acreditam que basta repetir a estratégia usada por Khamzat para dominar Du Plessis no chão. Porém, segundo ele, essa visão pode ser simples demais, porque cada luta apresenta um desafio completamente diferente. Usman destacou que no MMA não existem duas lutas iguais. Mesmo que um determinado plano tenha funcionado contra um adversário, isso não significa que o mesmo resultado acontecerá novamente contra outro atleta. Para Usman, a experiência ensina que diferentes estilos criam diferentes situações dentro do octógono. Ele acredita que a forma como Du Plessis se sentiu durante aquele confronto contra Khamzat pode ser completamente diferente quando estiver enfrentando outro tipo de ameaça. O ex-campeão afirmou que sua missão será entrar na luta e mostrar exatamente aquilo que o torna especial. Seja através do grappling, do wrestling ou da trocação, Usman quer fazer Du Plessis sentir a diferença entre ele e todos os outros adversários que já enfrentou. Além da técnica, Usman chamou atenção para uma característica que considera uma das maiores armas de Du Plessis: sua vontade de competir. Segundo Usman, um lutador não precisa necessariamente ser o melhor striker, o melhor wrestler ou o melhor grappler para ser perigoso. A determinação e a capacidade mental de continuar avançando podem mudar completamente o rumo de uma luta. Para ele, a vontade de vencer é uma das últimas coisas que um atleta perde dentro do cage. Enquanto essa força mental permanecer, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. No entanto, Usman acredita que essa também é uma das áreas em que ele mais se destaca. Durante sua carreira, ele ficou conhecido por controlar o ritmo dos combates, desgastar seus adversários e diminuir sua confiança pouco a pouco. Agora, ele pretende usar toda sua experiência para mostrar por que continua sendo considerado um dos lutadores mais inteligentes do esporte. Usman sabe que Du Plessis será um grande desafio, mas acredita que possui as ferramentas necessárias para fazer uma apresentação especial. Vamos passar para outras notícias. Dustin Poirier voltou a colocar ainda mais combustível em uma das maiores rivalidades do MMA ao fazer um chamado oficial para uma quarta luta contra Conor. Após o retorno frustrado de Conor contra Max Holloway no UFC 329 e V9, Dustin decidiu ignorar o tamanho da lesão sofrida pelo antigo rival e focou completamente na possibilidade de um novo confronto entre os dois. Mesmo estando aposentado, Dustin deixou claro que aceitaria voltar ao octógono para enfrentar Conor mais uma vez. O ex-campeão interino dos leves mostrou que a rivalidade entre eles ainda possui muita intensidade e que ele estaria disposto a escrever mais um capítulo dessa história. Dustin aumentou ainda mais a expectativa ao sugerir que o combate aconteça na categoria dos meio-médios, com limite de 170 libras, depois que Conor estiver totalmente recuperado e pronto para competir novamente. Essa rivalidade ganhou grande destaque nos últimos anos, principalmente depois dos dois encontros consecutivos entre os lutadores.
5 anos atrás, Dustin conseguiu 2 vitórias importantes sobre Conor, mostrando sua evolução e mudando completamente o rumo da disputa entre eles. Apesar desses resultados, ficou claro que Dustin ainda considera esse confronto algo especial. Para ele, a história entre os dois ainda tem capítulos que podem ser escritos dentro do octógono. Além disso, Dustin também revelou que deseja permanecer mais ativo e evitar longos períodos afastado das competições. O lutador acredita que a falta de ritmo pode ser um grande problema para qualquer atleta, especialmente em um esporte tão exigente como o MMA. A possibilidade de uma quarta luta entre Dustin e Conor imediatamente chamou a atenção dos fãs. A rivalidade, marcada por provocações, grandes momentos e batalhas intensas, continua sendo uma das mais comentadas da história recente do UFC. Agora, a expectativa fica em torno dos próximos passos de Conor e se ele realmente terá interesse em aceitar mais um desafio contra Dustin. Uma coisa é certa: caso esse confronto aconteça, o mundo do MMA estará novamente de olho em cada detalhe dessa grande rivalidade.